Fala pessoal, beleza? Bom, para quem está chegando aí agora, eu sou o Thiago, esse aqui é o meu canal Crítica Marxista. Hoje a gente está começando finalmente, né, o segundo mini curso aqui do canal. Já tivemos, quem não acompanhou, um primeiro mini curso sobre, né, por que as crises econômicas acontecem. Foram 11 aulas, né? Foi um curso até, creio que maior, bem maior do que esse aqui. Mas agora então vamos para esse aqui. Esse aqui vai ser um curso focado, né, na economia brasileira no século XXI, né? Eu até coloquei o título aqui do vídeo faz uns 2 meses, mais ou menos, que eu gravei um vídeo aqui pro canal com esse, mais ou menos com esse título, né? Por que a economia brasileira está no fundo do poço, né? Que foi basicamente uma prévia, né, do que vai vir nesse mini curso aqui. E aí eu coloquei aqui como um subtítulo, né, as ações efetivadas pelos gestores do capital no Brasil, né, e demarquei mais ou menos o período ali de 2013 a 2020, né. Então, esse mini curso aqui, ele vai englobar um pouquinho daquilo que a gente viu no curso das crises e também uma discussão sobre os gestores do capital. Mas nada disso vai ser limitante, né, para aquilo que a gente vai discutir aqui. Então, tem um vídeo aqui no canal, né, longo sobre os gestores do capital. Eu vou até deixar o link na descrição. Eu vou falar um pouquinho até sobre algumas coisinhas sobre eles aqui ao longo desse vídeo, né? E acho até que isso é mais importante do que o que a gente viu lá no curso sobre as crises. Mas, enfim, se tiver um tempinho aí, além de ser, acho uma discussão bem interessante, né, também pode ajudar aqui ao longo desse mini curso. Bom, então essa aqui vai ser a aula 0. Eu vou fazer uma apresentaçãozinha, né, falar aquilo que a gente vai ver nesse mini curso e também esclarecer, né, um pouquinho também sobre os gestores do capital, né, porque que eu vou focar, né, o mini curso, né, nas ações efetivadas pelos gestores do capital, né, porque que isso é um tema relevante, interessante, né, para a gente entender esse panorama, ter um panorama, né, da economia brasileira. Bom, então eu dividi aqui esse primeiro slide aqui, se vocês olharem, nossa, que complicado, né? Na sequência, eu vou fazer uma apresentação do minicurso. No próximo slide, eu vou fazer uma apresentação do minicurso que talvez vocês vão conseguir entender bem melhor, né? Nesse primeiro, eu tô tentando ser mais rigoroso, né, com aquilo que a gente vai ver aqui, né? O que a gente vai tentar fazer aqui, então? Apontar as causas estruturais, nome complicado, né? Da longa depressão da economia brasileira. Então, porque, primeiro, longa depressão, né? Talvez seja até uma palavra muito forte ainda, mas aquilo que a gente está vendo na economia brasileira é uma grande estagnação, né, depois da crise de 2015, né? Então vai falar, bom, tá, de 2015 para 2020 falar numa estagnação, dá para falar uma longa depressão, tal, né? Mas quando quem acompanhou lá até a última aula do mini curso, né, sobre as crises, né, entende um pouquinho mais esse termo da longa depressão, né? Então entender como que a economia brasileira, essa estagnação da economia brasileira, né, é um reflexo, né, dessa longa depressão. Mas veja, isso aqui não vai ser tanto um foco, por isso que eu tô falando. Quem não acompanhou o minicurso lá não vai sofrer para entender esse quadro da economia brasileira, que enfim, hoje não precisa ser um grande especialista, né? Basta acompanhar os jornais aí da televisão e tal, que já basta, né, para saber que a economia brasileira está numa situação muito ruim e não começou com a pandemia, né? É algo que remete até a eleição de 2014, remete assim, de período, não estou nem falando que a origem passou, né, pelo processo eleitoral. A gente vai ver bastante isso no mini curso também. E aí, então, outro objetivo ali, né, é reconstruir essa cadeia de ações e reações, né, entre aquilo que os gestores do capital fizeram, né, e como que isso culminou na crise. Então veja que, em última instância, né, tudo aquilo que acontece, né, é efetivado, né, passa pelos homens, né, da forma com que os homens, né, com que os seres humanos agem, né, aquilo que eles fazem e deixam de fazer, né. Então as crises surgem, em última instância, né, por aquilo que os homens estão fazendo ou deixando de fazer. Mas que a gente não vai cair em nenhum voluntarismo, né, de achar que os homens podem qualquer coisa, né. Aquilo que a gente tem visto aqui ao longo do canal, né, como que os homens, né, são personificações, né, de categorias econômicas, por isso que, principalmente quando a gente fala dos empresários, né, eles são gestores do capital, né, eles são as personificações da lógica capitalista, né. Então, aquilo que vai ser legal a gente ver é como que eles personificando essa lógica capitalista, né, as ações deles acarretaram na crise, né.
ver aquilo que eles poderiam ter feito de diferente, ou aqui, ó, eles realmente não tinham escolha. A gente vai entrar um pouco na cabeça, né, dos gestores do capital, tanto os políticos quanto os econômicos, né, para entender como que a economia brasileira foi parar onde ela está hoje, né? Então, isso aqui que eu acho que é bem interessante em toda essa discussão, né? Que a gente vai tentar estabelecer essa relação entre as causas estruturais, né? Então aquelas questões da lógica do modo de produção capitalista e as decisões subjetivas, né? Onde que passa, né? Qual que é o papel da subjetividade, né? Para quando a gente analisa essas grandes tendências, né? Aquelas explicações mais voluntaristas, né? Olha e fala, não, o problema foi o PT, ou o problema é o Bolsonaro. Aqui a gente vai aqui mostrar, né, como que essas personalidades, essas personificações, né, elas respondem a questões objetivas, né, e essas próprias questões objetivas muitas vezes, né, já restringem ou até determinam, né, quase que um campo único de ação, né. Um dos temas aqui, um dos nossos principais objetivos vai ser justamente mostrar isso, né, onde que dava para fazer algo de diferente. Olha, ali não tinha muitas opções, né? Quais eram, na verdade, esses grandes obstáculos, né, que limitavam tanto o campo de possibilidade, né? Agora, então, aqui eu falei em termos mais pomposos, né? Vamos ver agora aqui, sim, com questões, né? Que questões que a gente vai tentar responder aqui, né? Primeiro, a economia brasileira está no fundo do poço por causa do PT, por causa da burguesia brasileira ou por causa do Bolsonaro? Veja, são questões, né, que a maioria das análises, né, ou vai apontar, não, a culpa está lá no PT, a culpa está no empresariado brasileiro, essa vocação rentista do empresariado brasileiro, né, que só quer extrair mais valor absoluto, só quer ganhar reduzindo, né, os custos salariais, ou a culpa está no Bolsonaro também, no Temer, o Bolsonaro. Uma segunda questão a gente pode ter alguma esperança, né, de recuperação da economia brasileira dentro dos marcos do capitalismo? Isso é uma questão bem pesada, né? Aqui a gente vai indicar um caminho de resposta, mas eu já adianto que eu não tenho uma resposta derradeira, que eu falo, não, última, né, com a qual eu fecho completamente, falo, não, essa resposta aqui ela está completamente embasada, está completamente certa, né? Vou fazer indicações aqui daquilo que eu acho que é mais possível, pensando, né, na situação atual da economia brasileira e as possibilidades, né, dentro dos marcos do capitalismo. E veja que tem uma pergunta de fundo aqui que não vai ser, que a gente vai ter que enfrentá-la diretamente num próximo minicurso, né, sobre os gestores do capital, né? Mas a questão de fundo que vai aparecer aqui qual o papel, né, da ação humana, né, o papel dos homens, né, na dinâmica econômica, né? O que os homens podem fazer, o que eles não podem fazer, né, dentro da ordem capitalista? Por exemplo, aqui, né, deixa eu adiantar já, né, o nosso foco aqui, como eu vim falando, né, são os gestores do capital, né, são os empresários. Por quê? Dentro do capitalismo, né, são essas pessoas que personificam a lógica do capital, né, personificam a lógica capitalista, né. Mas a gente consegue ver até um contraponto, né, quando a gente olha para outra categoria econômica fundamental dentro do capitalismo, é o trabalho, né, é o gerador da riqueza, né. E veja, como que a gente consegue ver claramente essa questão do limite, né, das possibilidades de ação, né, quando a gente olha, né, para a classe trabalhadora, né? Como isso é muito mais fácil de ver. Você tem opção ali de viver sem vender sua força de trabalho? Não tem. Há pessoas com melhores condições, né, que podem escolher ali se vão cursar direito, se vão cursar medicina e aí decidir, né, de que forma você vai vender a sua força de trabalho, né? Mas em última instância você vai ter que vendê-la, né? Não há como fugir disso, a menos que você seja um capitalista. Então aqui que são os gestores do capital, né? Os gestores do capital, aquilo que eu estou chamando de gestores do capital, né, são aquelas pessoas que ocupam os cargos chaves tanto nas empresas, né, então nas organizações ali, nos bancos, na indústria, nas instituições varejistas, nas empresas varejistas, né, no atacado, ou também, né, o pessoal que ocupa, né, os cargos chaves, né, na estrutura burocrática, né, no Estado brasileiro, né? Então, por exemplo, Lula, Dilma, né, eles são os gestores políticos do capital, os ministros, né, os grandes ministros, né, são ali os gestores políticos do capital. Quando a gente vai falar então dos gestores do capital produtivo, a gente está falando do pessoal aí que está
os CEOs aí das indústrias, né, o pessoal ali, incluindo o agronegócio, né, não há uma grande, isso aqui é um tema que vai aparecer também, não dá para tratar homogeneamente, né, todos os gestores do capital produtivo, né, tem gestores, né, do agronegócio que podiam tomar decisões que não faziam sentido, né, para os gestores ali da VEG, por exemplo, tem um vídeo recente aqui no canal que eu falei sobre a VEG, né, que é também uma empresa de capital produtivo brasileira. Tem também as grandes empresas, os gestores de capital comercial, então, são os gestores, né, das empresas ali de varejo, de atacado, enfim, pensa assim, Magazine Luiza, Casas Bahia, Carrefour, Pão de Açúcar, né? Essas empresas que atuam no Brasil. E gestores de capital financeiro, né? Congrega tanto o pessoal, né, que está nos cargos-chave aí de banco comercial, né? Caixa, Itaú, mas também, né, instituições financeiras, né? De maior risco, né? Então, não é simplesmente os bancos comerciais, né? Eu estou falando isso porque também tem diferenças ali entre o tipo de decisão, né? Os grandes obstáculos, né, que esses gestores estão enfrentando. Bom, posto isso, né, como que a gente vai entregar todo esse conteúdo, né? Aqui o cronograma, né, eu dividi em módulos e não em aulas, né? Porque, como aconteceu do último, né, é muito difícil eu conseguir prometer exatamente, que eu vou executar o conteúdo, né, e na aula, né? Então eu vou dividir em módulos, né? Porque eu tenho aquela ideia, né, de fazer aqui no máximo aulas, né, de até 30 minutos, né? Então eu tenho tentado nem chegar nesse tempo. Então eu vou dividir em módulos. E que assim, então o que isso significa, né? Que no módulo 1, por exemplo, a gente pode ter 2 aulas. O ideal que eu estou falando é que cada módulo corresponda a uma aula, mas a realidade, né, nem sempre corresponde com aquilo que a gente planeja, né? Então vamos lá, o módulo 1 vai ser um módulo, né, que eu vou contextualizar historicamente a economia brasileira, né? Qual o lugar da economia brasileira na trama, né, do capitalismo mundial, do capitalismo global, né? Aqui eu vou falar, por exemplo, daquela história, né, do Brasil ter chegado hiper tardiamente no capitalismo. Mas eu vou focar em determinantes, né, que vão ser muito importantes para os próximos módulos. Eu até tentei, no início desse mês, eu separei umas leituras, né, para dar um corpo a mais para esse módulo. Mas infelizmente eu precisei abandonar essas leituras aqui, porque foram aparecendo questões mais urgentes aqui. Questões práticas aqui de, enfim, ter que entregar artigo e tal. Então, esse primeiro módulo ele vai ser bem enxuto mesmo, focado naquilo que a gente vai precisar, né, para os próximos módulos. No módulo 2, que eu chamei ali, né, a prosperidade enganosa, né, que a gente vai pegar aquele período, né, em que a economia brasileira parecia estar decolando, foi quando teve toda aquela história dos BRICS, né, seriam as novas fontes de desenvolvimento, né, do modo de produção capitalista, né? Então é um período ali que ficou marcado. Até aqui na forma com que eu estou identificando o período, né, eu coloco ali em cima, né, por exemplo, o boom das commodities e a ampliação do mercado interno, né? São questões ali mais objetivas, ainda que seja um resultado, obviamente, da ação prévia, né, dos homens, mas como que isso culmina, né, em questões que vão ser resolvidas ali no plano decisório, né, já indicando, né, aquilo que foi feito de fato, né? Então, a passividade ali dos gestores produtivos do capital. Então, a gente teve um momento ali de grande prosperidade econômica, mas que os gestores produtivos do capital não acompanharam com o investimento, né? Então, uma ação muito apática dos gestores produtivos do capital, a gente vai ver isso em detalhes. Ali no módulo 3, né, aquele período, né, da crise de 2007 a 2009, né, e até aquela frase do Lula que ficou consagrada, né, como uma marolinha, né, que depois acabou, a gente viu claramente que não era uma marolinha, né. Mas seja, então, qual que vai ser o foco aqui nesse período, né? Estudar os reflexos dessa crise internacional na economia brasileira, né? E como que esse período inaugura, né, uma série de novas articulações e desarticulações entre gestores políticos e os gestores econômicos do capital, né? Então, ali entre gestores de capital produtivo, capital comercial, capital financeiro. No módulo 4, a gente vai pegar, então, ali o momento em que essa crise internacional se
transforma numa crise da economia brasileira, né, que começa ali em 2014, mas que tem o ponto, né, o apogeu dela ali em 2015. Então, então esse período, né, de crise da economia brasileira, e a gente vai ver aquilo que eu estou chamando, né, a impotência política, parte 1, que é ali os gestores políticos tentando resolver esse problema e não conseguindo, que vou mostrar isso, né, como muitas das soluções não passavam por aquilo que eles podiam ou não fazer, e também nesse período, né, como que tem essa intensificação entre esses embates entre diferentes frações ali, tanto entre os gestores, os gestores econômicos do capital e os gestores políticos do capital. O módulo 5, né, é o módulo, né, que a gente vai pegar essa fase final, então, ali de 2015, 2016 até a atualidade, né, que é o período que eu estou chamando aqui de longa estagnação, né, esse período em que a economia brasileira não se recuperou. Então, só para terem ter uma ideia assim, de notícias, né, do que aconteceu nesse período, né, o período que começou ali com o pacto da Fiesp, né, e chegou ao bolsonarismo, né, todos esses movimentos tentando dar respostas, né, para essa longa estagnação da economia brasileira, né? E aí aqui eu vou chamar, né, de impotência política parte 2, porque no módulo anterior a gente vai ver aquilo que a Dilma, os últimos suspiros da Dilma tentando contornar esse problema e não conseguindo. E aí aqui a gente vai discutir, né, o que o Temer tentou fazer, o que o Bolsonaro tem tentado fazer e como que isso não tem dado nem os objetivos almejados por eles, né, para dar resposta para toda aquela história lá daquele movimento que começou em torno da Fiesp e desagou, né, no bolsonarismo. E ali no módulo 6, o encerramento, né, eu vou tentar aqui vai ser em todos esses módulos, né, até o módulo 5, vocês vão ver que vai ser muito bem consubstanciado em dados. Eu vou trazer vários dados, várias tabelas e tal. No módulo 6 vai ser um módulo assim, um pouco mais ensaístico, né? Eu vou falar um pouquinho, né, sobre esse novo lugar da economia brasileira no capitalismo global, até tentando fazer algumas projeções, algumas coisas um pouquinho mais especulativas, né? E falar um pouquinho, né, de como que o Brasil se insere nesse cenário de quarta revolução industrial. Aqui eu vou ter um pouco mais de dados para mostrar, mas eu também vou tentar trabalhar com algumas projeções. O objetivo vai ser muito mais levantar questões, até que mais pessoas possam se unir nesse esforço aqui de fazer pesquisa, de ajudar a refletir, né, sobre esses problemas. Bom, para encerrar, eu já comentei aqui em algum vídeo, um vídeo da semana passada aqui do canal, né, que eu estou pensando em criar um grupo, né, para a gente poder compartilhar esses arquivos. Eu vou mostrar aqui na sequência, né, bibliografia, tem uma bibliografia vastíssima, né, eu tenho a maioria desses textos, então seria legal a gente ter um grupo, né, para que eu pudesse compartilhar esses textos, compartilhar os slides, até os slides, né, do último mini curso eu ainda não compartilhei, porque teve aquele problema lá que tentaram hackear aqui o canal, aí eu parei de compartilhar o meu drive aqui. Então eu estou pensando, né, maturando essa ideia, né, de criar um grupo aqui para a gente poder compartilhar trocar ideia, né, compartilhar esses arquivos, né, de uma forma mais segura, né. Então veja que ao mesmo tempo, né, isso cria algumas dificuldades, né, que eu vou ter que ter bastante controle de quem vai entrar no grupo e tal. Então, eu não estou nem com pressa, né, para poder fazer o negócio da melhor forma possível. Então, provavelmente, quando vocês estão assistindo esse vídeo, eu já abri, né, ou vou abrir nos próximos dias uma enquete, né, para vocês não só decidirem, né, entre essas opções que eu estou dando, criar um grupo lá no Facebook, criar um grupo de WhatsApp, um grupo no Telegram, ou até vocês podem dar outras sugestões aí que depende, pode ser até melhores do que essas que eu estou pensando. Porque como que eu estou pensando aqui? No grupo no Facebook é fácil, né? Ali, enfim, acho que a maioria das pessoas já participou de algum grupo, já participou de algum grupo do Facebook, né? Grupo do WhatsApp e grupo do Telegram, né? O grupo no WhatsApp eu também tenho certeza que todo mundo aqui participa de algum, né? Mas são formas que hoje acho que muita gente não tem usado o Facebook, mas tem uma dificuldade, né, para a gente fazer isso, né, de ter acesso a números de telefone sem isso virar público, né? Então aí vocês teriam que entrar em contato comigo ou lá, né, no meu Facebook ou lá no Instagram para me fornecer o número para vocês me darem o número de telefone de vocês para eu poder para adicioná-los nesses grupos, né? Então veja, tem essas questões chatinhas aqui, porque infelizmente o YouTube não tem mais opção aqui de ficar mandando mensagem inbox aqui, que ia facilitar muito a nossa vida.
então eu tô tendo que pensar essas formas alternativas. Eu já criei, eu espero já ter criado essa enquete, né? Senão eu vou criar nos próximos dias. Mas aí sintam-se à vontade lá para dar outras ideias, né? Às vezes até vocês estão vendo essas minhas ideias aqui falando, porra, tem um jeito muito melhor, muito mais fácil, compartilha aí com a gente. Bom, então para encerrar, né, aqui a bibliografia que a gente vai utilizar num mini curso é uma bibliografia bem extensa. Eu vou tentar deixá-la, né, aqui na descrição do vídeo, que couber, né? Porque tem um limite aqui. Mas aí, se não der para colocar aqui, quando eu disponibilizar esses slides para vocês, aí vocês conseguem ter acesso aqui a todos esses textos. E aí, enfim, também aqui eu estou passando um pouquinho devagar, que aí dá para vocês darem uma pausada no vídeo aqui e às vezes pegarem esses textos, ou mesmo assim, enquanto isso, podem entrar em contato comigo lá no Facebook ou no Instagram. Manda inbox lá que eu passo esses textos para vocês. Bom, gente, então é isso. Aquela história de sempre, né? Pô, ajuda aí com o engajamento, dê like se estão gostando do mini curso, comenta. Pode ser comentários muito simples aí, um aê, enfim, qualquer coisa aí que ajuda, né, com o algoritmo do YouTube. Até mesmo se não gostou, pode reclamar também, pode dar um dislike aí, que acaba ajudando da mesma forma. Mas obviamente que quando der dislike assim, e tá querendo contribuir, dá um feedback pra gente, pô, isso aqui que não ficou muito legal, tal, e aí a gente vai melhorando ao longo do mini curso. Então, nas próximas semanas vamos começar aquele mini curso introdutório sobre economia política e aí vamos entrar de fato aqui no conteúdo na aula 1. Um abraço e até a próxima. Fala pessoal, beleza? Bom, para quem tá chegando aí agora, eu sou o Thiago, esse aqui é meu canal Crítica Marxista. Hoje é a primeira aula do nosso mini curso sobre a economia brasileira no século XXI, né? Eu lancei a aula 0, que é uma aula introdutória, explicando, né, como vai funcionar esse mini curso, conteúdo que a gente vai abordar aqui. Então, se tiver essa curiosidade, volta lá na aula 0. Mas hoje é a aula que a gente vai entrar no conteúdo propriamente dito. Como eu comentei lá, né, hoje vai ser uma aula discutindo, né, a história da economia brasileira até o início, né, até a gente chegar no período que de fato vai ser o período abarcado pelo minicurso, né. Então hoje é uma aula até que pode ser que ela fique um pouquinho maior, porque não é tanto conteúdo assim. Eu tentei aqui trazer só o que vai ser muito importante para a gente discutir a economia brasileira no século XXI. Então, como não tem tanto conteúdo assim, vai ficar muito ruim se eu tentar quebrar essa aula aqui em mais de uma aula. Vou tentar ser o mais direto possível para que a gente consiga fazer aqui tudo dentro de uma aula só e ficar ali no máximo, lá nos 30 minutos, que é o teto aqui da duração das aulas, né? E eu acho que vai ser bem legal aqui. Eu vou falar especificamente, né, da economia brasileira. Eu vou comparar um pouquinho só com o que está acontecendo na economia mundial. Mas se quem tiver um conhecimento, vai pensando assim, nossa, olha, o que estava acontecendo na Alemanha? O que estava acontecendo na China? Pensa na China. A China não é uma China como um país que está encaminhando em direção ao socialismo. Não pensa dessa forma. Pensa o seguinte, a China como um player mundial aí nessa corrida capitalista. Veja como que é a história brasileira e o que acontece com a China. Isso aqui depois, em outra oportunidade, eu vou fazer essa comparação aqui num vídeo aqui no canal, fazendo essa comparação. Bom, aquela história, né, de que o capitalismo brasileiro, né, é o capitalismo de um capital atrófico, né, que é uma expressão do Chazin, né, José Chazin, que vai ser um autor bastante importante, principalmente nesse primeiro vídeo aqui, né. O Brasil, ele vai conhecer o verdadeiro capitalismo, né, que é outra expressão que o Chazin usa muito, né, de forma hipertardia. Então, capital atrófico, verdadeiro capitalismo e essa forma hipertardia aqui, né, esse momento hipertardio aqui, são 3 expressões do Chazin. O que isso significa, né? Que até meados ali do século XX, a gente já vai deixar isso mais claro, a economia brasileira, o Brasil estava completamente inserido, né, num mundo que é capitalista. Então, por mais que internamente o padrão organizativo aqui, até o final do século XIX ainda, com o trabalho escravo, né, então com uma série de elementos, né, que não são propriamente capitalistas, a economia brasileira funcionava direcionada, né, para um mundo que já era capitalista. Então é quase como se o Brasil ficasse com o pior de 2 modos de produção, né? Um modo de produção que não é capitalista, né, mas que usa, né, que se vale das formas mais bárbaras, tem trabalho escravo, enfim.
mas também já inserido no mundo que é capitalista e tendo que funcionar, portanto, para o circuito capitalista, né? É a mesma discussão aqui, quem acompanha o canal, aqui os outros vídeos do canal, né? Já viu aquela discussão lá sobre aqueles capitalismo de Estado, né? Quando eu falo lá da União Soviética, então, é a mesma história, que internamente você pode ter um padrão organizativo diferente do que é a lógica capitalista, né? Mas uma vez que você está inserido no mundo capitalista, você fica preso àquele circuito capitalista, né? Então, mas pra gente, né, o que é importante aqui, né, que enquanto pra gente pensar, né, o século XXI depois, né, enquanto as grandes corporações, né, então essas grandes empresas, né, elas já comandavam o processo de acumulação de capital, então já tinha grandes empresas norte-americanas, inglesas, alemãs, a economia brasileira ainda não havia passado por esse longo processo de centralização de capitais. E veja, isso aqui para a corrida capitalista é fundamental. Você tem um processo de acumulação e centralização de capitais, né, players específicos, né, acumulando muitos recursos, né, que é isso que vai dar condição de que esse player, né, consiga competir nesse mercado mundializado, né. O capitalismo, isso aqui um negócio que tem que ficar muito claro, né? O capitalismo, ele tem um movimento em direção à globalização, né? A uma competição global. Então, esse é muito limitado as possibilidades de uma economia prosperar somente se fechando ali no seu mercado interno. Você vai ver que não há muitos casos na história, ou se há algum caso na história de que uma economia tenha conseguido prosperar se fechando ali dentro dela mesma e com as empresas conseguindo prosperar mesmo ali sem esse processo de acumulação e centralização de capitais. É aquela ideia dos liberais ali, né, de que não, cada um vai empreender, cada um faz um pequeno negócio e a economia vai funcionar. Isso aqui é no mundo das ideias. No capitalismo real, toda essa corrida capitalista que a gente vê, que a gente viu, né, é para acumular, centralizar capital e, portanto, conseguir espaço, né, nesse mercado mundializado. O Brasil, ele parte, então, nessa corrida de forma hiper tardia. A gente vai voltar a isso na sequência. Mas o que acontece, então, na primeira metade do século XX? A primeira metade do século XX é quando o Brasil, de fato, larga nessa corrida, né, e quando ele entra nessa corrida. Isso acontece, vou deixar aqui lá nas referências bibliográficas, né, tem um texto do Mello que é muito bom, né? Ele mostra, né, como que essa atividade industrial no Brasil, né, então o verdadeiro capitalismo, eu coloquei ali só a expressão do Chazin, não comentei sobre ela, é esse capitalismo que tem, né, matrizado no capital produtivo, principalmente na indústria. Então, porque o capitalismo é isso, é quando um dos elementos centrais, né, da lógica capitalista é o capital produtivo, né? É um modo de produção que tem no capital produtivo. O capital produtivo ele é central sempre, né? Porque tem aquele outro vídeo aqui do outro minicurso do canal lá sobre trabalho e riqueza, né? Que eu explico, né? Por que a produção ela é central. Mas há outros modos de produção, né, em que você conseguia funcionar com a produção vindo de outros pontos do globo, né? Então você tinha um modo de produção ali, um modo de organização da sociedade que conseguia, né, puxar, se valer, né, desses outros pontos do globo que produziam a riqueza, né? O próprio Brasil colonial, imagina, o Brasil colonial que ele está produzindo cana. Outros países do globo podem criar uma organização social sem ter que pensar em produzir cana, uma vez que o Brasil está produzindo. Então você cria toda uma forma de organização social ali que parte do pressuposto de que você vai comprar aquela cana brasileira. Veja, então isso aqui em pequenas escalas funcionaram ao longo dos séculos aí, até chegar no capitalismo. No capitalismo, o modo de produção capitalista, ele não pode pressupor uma produção externa de riqueza. A produção ela está ali como um elemento central do próprio modo de produção capitalista. Então, o capital produtivo ele é central no modo de produção capitalista. É onde que é produzido o valor, o mais valor. Isso aí a gente vai ver nos outros minicursos aqui do canal. Então, a economia brasileira ela só vai chegar, né, conseguir iniciar o desenvolvimento dessas forças verdadeiramente capitalistas, né, em meados do século XX. Até então, ali,
ela ficava limitada ali ao capital agropecuário, que é um capital produtivo, né? Mas é um capital produtivo que ainda não se vale, né, das forças verdadeiramente capitalistas. Isso é tecnologia, maquinaria, toda aquela, principalmente a indústria da transformação. Eu também vou comentar sobre ela na sequência. Então é também na primeira metade do século XX, com todo esse processo de formação, começam as primeiras fabriquetas, né, começa a se constituir um mercado de consumidor brasileiro, né, com trabalhadores urbanos. E aí é nesse momento que, sim, o Brasil começa a ganhar uma cara, internamente, começa a ganhar essa cara capitalista. Até então, como eu falei, tinha fins capitalistas, né, porque estava inserido no mundo capitalista, mas internamente o modo de organização era bastante confuso, né, era um negócio bastante diferente do que é o modo de organização capitalista. Então, como eu comentei, o Brasil vai largar muito tardiamente nessa corrida capitalista. Isso vai significar, né, que o Brasil já encontra um mercado mundial meio que definido, já tem grandes empresas, né, e os países mesmo, os gestores políticos, né, dos países, né, que dão origem, né, para essas empresas, também ajudando, auxiliando essas empresas a conseguir se garantir no mercado mundial, né? Então, Primeira e Segunda Guerra Mundial, ela não dá para entender a Primeira e Segunda Guerra Mundial sem entender essa disputa aí pelo mercado mundial, né? Também isso vai significar para a gente um ponto que é muito central, né? Então o Brasil vai partir tardiamente, isso significa hiper tardiamente, significa, né, que esse mercado mundial, né, já está dominado pelas grandes empresas e vai significar, né, que o Brasil vai ter que adquirir uma tecnologia, né, as forças verdadeiramente capitalistas, né, desses países, né, dessas empresas que já dominam o mercado mundial. Veja, e o que isso significa, né? Você acha que uma empresa que já está dominando o mercado mundial, ela vai abrir mão da tecnologia dela para permitir que novos players, né, venham a competir com ela? Então, toda aquela história de patentes, ela é absolutamente central para a gente entender, né, essa corrida capitalista, né, e como que essa condição de atraso, né, ela é muito limitadora para que se possa reverter esse quadro, né. Então aqui tem uma passagem do Albuquerque, esse livro também vai estar aqui nas referências, né, e é um livro muito interessante para a gente entender, né, esse processo, né? Ele coloca uma inovação tecnológica em um país dependente, então falando aqui das economias, Brasil, os países, né, que entram tardiamente nesse processo, né, e portanto vão ter essa estrutura dependente, né? Então uma inovação tecnológica em um país dependente é um novo produto ou um novo processo que se difunde dos países avançados para os países mais atrasados. Veja que ele já vai explicar isso. O que significa que é apenas um novo produto, né, um novo processo? O processo de modernização tecnológica nos países dependentes inicia-se saltando várias fases que estão na gênese de uma revolução tecnológica. Ou seja, é possível você incorporar uma tecnologia sem criar passar por essa revolução tecnológica, que é o elemento central, né? Estágios como o desenvolvimento da ciência pura, da invenção e da inovação estarão ausentes. Então, por exemplo, países como o Brasil, né, vão ter comparando, né, com os países centrais, né, o processo ele começa apenas pela difusão, né, é um processo incompleto, pegando tecnologia que já foi difundida e, portanto, você tem que ficar refém, né, para as empresas. É interessante passar essa tecnologia para as empresas brasileiras. Agora não é interessante passar essas tecnologias para as empresas brasileiras. E aí você fica refém dessa dinâmica, né, que você não controla. Você depende da boa vontade aí de empresas ao redor do globo, né? Mas o interessante é que, mesmo assim, a economia brasileira ela passou ali por um período, né, ficou considerado um milagre brasileiro, os anos dourados da economia brasileira ali, principalmente nos anos 60 e nos anos 70, né? Como que a gente pode explicar esse boom, né? O que é interessante aqui para a gente pensar o século XXI, né? Por toda aquela história de substituição das importações, né, é algo que eu não vou nem entrar em muitos detalhes aqui, né? Criou-se um momento, né, de boom de investimentos, né? Então é um momento que, puxado, né, de gestores políticos, né, o pessoal ali os militares puxando, né? Antes disso com o Juscelino Kubitschek,
um movimento de os gestores políticos, né, começar a puxar, antes disso até com Vargas, né, então esses gestores políticos puxando investimento produtivo, né, e a iniciativa privada, né, tentando acompanhar com todas as suas limitações. Quais limitações? Aquele processo é muito atrófico, né, de acumulação e centralização de capitais. Então, no curto prazo, né, é um momento que, curiosamente, é um momento em que está tendo as economias centrais, né, as principais empresas, né, elas estão tendo ali uma troca de tecnologia, né, um salto tecnológico, e, portanto, elas transferem, né, elas abrem mão de maquinarias, né, de tecnologia que elas estavam deixando de utilizar, né. Então, no curto prazo, né, o Brasil incorpora essas tecnologias já produtivamente testadas, né, você sabe que elas funcionam, elas não são as máquinas mais produtivas do mundo, mas você já incorpora ela sabendo como que você vai utilizar, então não tem todo aquele processo de ciência básica, de ter que ficar concebendo, estudando muito. As empresas brasileiras então incorporam essas tecnologias, já implantam no processo produtivo e tem um salto, né, na produtividade do trabalho. Eu vou até aqui mostrar esse gráfico antes, eu volto para a passagem ali. Aqui, então, esse pico aqui é nos anos 70. O que é esse gráfico aqui? É a evolução da produtividade do trabalho no Brasil comparado com a produtividade do trabalho nos Estados Unidos. Então, o que a gente vê ali? Que como tem num curto espaço de tempo, né, a produtividade do trabalho do Brasil chega a quase metade, né? Veja que o pico é chegar na metade da produtividade do trabalho nos Estados Unidos, né? Mas aqui é o spoiler, né? Que esse processo não durou muito e a gente voltou para um estágio um pouco pior do que aquele que a gente começou. Mas tem essa passagem aqui do Albuquerque que é muito boa, né, para a gente entender isso, né? Ele coloca o seguinte: os países dependentes conhecerão uma relação com o patamar tecnológico internacional caracterizado por um momento de aproximação e afastamento. Nos momentos de revolução tecnológica nos países líderes, o afastamento é inevitável, imposto pelo avanço no patamar dos países centrais. Ou seja, um ponto aqui que é muito interessante, né, é de que toda essa dinâmica fica refém daquilo que está acontecendo nos países centrais. Então, essas economias dependentes, a economia brasileira, ela nunca foi protagonista, ela sempre foi dependente daquilo que acontecia externamente, seja para ter um movimento expansivo, uma melhora na sua condição, seja para ter uma piora. Então, mas quais são as ressalvas, né, nesses anos dourados, né, no milagre brasileiro, né? É um movimento de substituição de importações. O que isso significa aqui para os nossos fins, né? É aquilo que eu falei. O interessante para você disparar nessa corrida capitalista é você não ficar refém do seu mercado interno, é você conseguir grandes mercados, né, nessa trama do capitalismo mundial. Substituição das importações é um movimento ali para você se defender, é um movimento defensivo. Você está tentando garantir o seu mercado interno, né? Você está tentando a situação mais básica, né? Você garantir um próprio mercado dentro do seu país, né? Então, não dá para a gente pensar que esse movimento de substituição das importações está lançando as empresas brasileiras a uma condição de player mundial aí, de disputar, né, mercados internacionais, né? E esse salto também tecnológico, né, ficou restrito a setores tecnologicamente menos importantes. Então o Brasil não rompeu, né, com essa situação de ficar dependente de trazer tecnologia lá de fora, né? As empresas brasileiras que tiveram esse salto da produtividade do trabalho, né, não são empresas, né, de ramos, né, de tecnologia avançada, né, que vão garantir uma certa independência do mercado da economia brasileira, né, da incorporação de tecnologia das economias centrais, né. Pensa, não é o caso aqui, mas vamos trazer isso para os dias atuais, né, para a gente pensar aqui o que seria, né, tecnologias assim importantes, né, para você criar essa independência. A questão do 5 e 6G, a China semana passada, lançou já satélite 6G. Isso aqui é uma tecnologia libertada, um ramo de alta tecnologia, questão de impressoras 3D, enfim, hoje a gente estaria falando desse tipo de tecnologia, né? E, obviamente que no livro do Albuquerque ele conta um pouco quais são essas principais tecnologias lá nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, né? E como nada disso aconteceu, né, na economia brasileira, né, logo nas décadas seguintes a economia brasileira vai estacionar completamente, como acontece com a economia mundial,
A gente viu lá todo aquele conceito de longa depressão, está na última aula do mini curso, né, sobre as crises econômicas. Só que o Brasil a situação em que o Brasil estaciona é uma situação muito mais regredida do que a situação em que os Estados Unidos estacionam, a economia norte-americana estaciona, a economia alemã estaciona, a economia japonesa estaciona. Então, a estagnação dos anos 80 e 90 no Brasil, né, ela vai atingir em cheio os setores, né, que mais incorporaram os avanços tecnológicos. Então, por mais que o Brasil ainda não tenha desenvolvido, né, empresas de alta tecnologia, mesmo aquilo que era mais alta tecnologia, as empresas que eram de mais alta tecnologia no Brasil, começam a ter a perder espaço. Então começa a diminuir investimento, começa a fechar, começa a ficar. Essas empresas, né, que vinham numa trajetória expansiva entram numa trajetória declinante, né? Não é nem de estagnação, né? A retração do investimento nesses setores vai prejudicar, inclusive, né, como eu falei, vai prejudicar toda a economia brasileira, porque é muito mais fácil para uma empresa brasileira, na prática, o que significa? É muito mais fácil para uma empresa brasileira comprar maquinaria, comprar tecnologia de uma outra empresa brasileira do que de uma empresa internacional. Não que as empresas lá fora, elas... imagina, você é uma empresa, né, que produz impressoras 3D, trazendo de novo para a realidade atual. Você não fica controlando, né, se você quer vender, o seu negócio é vender. Só que quando a gente olha para o processo produtivo, não é simplesmente uma questão, eu vou comprar uma impressora 3D e vou sair produzindo, né? Tem toda uma questão de know-how para saber como que você vai incorporar aquela tecnologia no seu processo produtivo. Tem ciência para isso, né? De estudar como que o sistema de maquinarias, né? De como que vai ser todo aquele processo produtivo, né? E isso aí, você só consegue essas informações ali quando você tem uma cultura ali, quando você tem outras empresas ali próximas de você nessa mesma situação. Na administração tem um monte de nomes para isso. Benchmark é o nome mais consagrado, né? Enfim, você copiar seus concorrentes, você saber o que o pessoal está fazendo. Toda essa realidade sempre ficou muito distante das empresas brasileiras, né? Então não tem essa troca de informação. Não é simplesmente uma questão de você conseguir comprar a maquinaria, era uma questão de saber até como usar aquela maquinaria, de como incorporar aquilo lá no seu processo produtivo. Então, voltando aqui, né, durante a década de 1990, ocorreu uma reconfiguração da estrutura econômica no Brasil em direção à sua reprimarização. Então, reprimarização, o que significa isso? Voltar para a vocação agrícola aqui, voltar até os anos 30, né, o carro-chefe era o café. Hoje que a gente vê a soja, então aparecendo outros movimentos, né, a pecuária, né, essas atividades, né, voltando a ser o carro-chefe da economia brasileira, né. A indústria da transformação, de novo, a indústria da transformação é aquela indústria, né, que transforma, não é uma indústria meramente extrativista, uma indústria para recolher elementos, produzir coisas ali diretamente da natureza. A ideia ali é você transformar uma matéria-prima num produto que pode, inclusive, passar para uma outra empresa que vai transformar aquele produto numa mercadoria ainda qualitativamente mais complexa, né? Então, a indústria da transformação, ela transforma, né? Ela pega insumos e transforma eles em coisas qualitativamente mais complexas, né? Então, elas são indústrias que dependem de mais, incorporam mais tecnologia, né? Então, a indústria da transformação perdeu metade de sua participação no PIB brasileiro, de 30% para 35%, né? É o nível que ela chegou ali, naquele pico ali, entre os anos 70 e os anos 80, e esse nível cai para 16 a 18 desde 1995. Hoje, acho que está... eu vou trazer esses números ao longo do minicurso, né? Essa situação só piora. Em outras palavras, esse setor cresceu em média 8,32% durante as décadas de substituição de importação, mas apenas 1,32% entre 1980 e 2008. Ou seja... Então, por que no início eu falei para ir pensar o que estava acontecendo na Alemanha, mas principalmente na China? Enquanto que a China conseguiu ali esse processo de tornar protagonista, né, de conseguir romper com toda essa dependência do que acontecia nos países centrais, né, a economia brasileira ela
todo o avanço dela foi dependente do que acontecia lá fora, e todo essa trajetória declinante aqui vai acontecer sem os gestores políticos, os gestores econômicos aqui apresentar uma grande resistência a isso. Isso a gente vai ver em detalhes aqui nas próximas aulas. Agora, então, aqui, o que eu falei, né, lá no final do mini curso, né, de que toda essa estagnação da economia mundial, né, ela é resultado, né, dessa queda da taxa de lucro. O que eu falei aqui para a economia brasileira, né, que a economia brasileira vai sofrer da mesma forma, mas sem ter atingido, né, aqueles patamares, né, de desenvolvimento, né, de criação de uma acumulação de riqueza maior, né, que você pode viver uma crise nos Estados Unidos e uma crise no Brasil. Uma crise no Brasil é muito pior. Então, a taxa de lucro na economia brasileira, ela despenca, como acontece em todo o mundo, só que no período de alta, né, o Brasil não conseguiu alcançar todas o que as economias centrais conseguiram alcançar, né? Então, para encerrar aqui, qual o cenário econômico no início dos anos 2000, né? Da onde que a gente vai começar, né, nas próximas aulas? A economia mundial estagnada, né, aquela expressão do Robert Brenner que é muito boa, uma economia de jogo de soma zero. E por que isso é muito importante, essa expressão? Que nessa economia estagnada, como é que era aquela dinâmica de prosperidade e crise, né? Por exemplo, a China está num momento de prosperidade. Para a China prosperar, outras economias têm que entrar em crise. Outras economias têm que entrar num período de declínio. Então, assim, jogo de soma zero. A economia está crescendo muito pouco. Então, para você ter um crescimento substancial, você tem que tirar de outros lugares. Então, é a ideia de uma corrida mesmo. Para alguém ganhar, outra economia tem que perder. Por isso que tudo isso que eu falei, comparando o Brasil, como que o Brasil está na corrida capitalista, porque nessa situação de estagnação do capitalismo, e eu acho, como eu discuti lá no minicurso sobre as crises, é muito difícil a gente imaginar o capitalismo saindo, né, dessa grande estagnação. Pode sair circunstancialmente, mas voltar para ela, né? O sucesso de uma economia, ela depende necessariamente de conseguir ultrapassar as outras economias, né? De superar as outras economias. O que a gente tem visto o Brasil é aquele caso, eu falei, né, para a China crescer muito mais, né, outras economias estão tendo que perder. O Brasil é uma dessas economias que tá tendo que perder, né? Então, o que a gente tem visto no Brasil é queda nos investimentos produtivos, redunda na redução da participação da indústria brasileira no mercado internacional e maior dependência de tecnologia. Então, é esse o quadro, né, que vai marcar o início dos anos 2000. E aí aqui a gente vai ver, né, o que aconteceu nos anos 2000. O Brasil conseguiu reverter um pouco desse quadro, tem tentativas de reversão desse quadro, então os gestores do capital produtivo começaram a investir mais, criaram outras formas, né, de enfrentar essa concorrência internacional e conseguir ganhar espaço no mercado internacional, ou a economia brasileira manteve esse mesmo padrão. Então são essas questões centrais aqui que a gente vai ver nas próximas aulas. Aqui, então, só para eu dar a referência para vocês, o texto do Albuquerque aqui que eu utilizei muito é esse aqui, A Foice e o Robô. E outros textos que eu usei bastante aqui. Aqui, do Chazin, né? Tem esse livro, A Miséria Brasileira, que inclui vários textos interessantes, mas na tese de doutorado dele, o integralismo de Plínio Salgado, né? Tem um capítulo muito interessante sobre isso. E aqui, só para eu achar o livro do Mello também, que eu citei bastante, aqui, esse João Manuel Mello, O Capitalismo Tardio. É um livro muito bom aqui, que ajuda quem quiser conhecer mais desse processo aqui, né, das coisas que eu falei aqui, esses textos aqui são os mais importantes. Então, gente, é isso. Um abraço e até a próxima. Fala pessoal, beleza? Bom, para quem tá chegando aí agora, eu sou o Thiago, esse aqui é o meu canal Crítica Marxista. Hoje vamos para a segunda aula, né? Na verdade, primeira aula, aquela aula 7 de apresentação, do nosso mini curso Porque a Economia Brasileira está no Fundo do Poço. Esse mês, né, tem sido um pouquinho conturbado, então precisei fazer uns slides um pouco mais simples. Normalmente eu costumo levar o dobro do tempo arrumando o slide e tal, para delimitar melhor o conteúdo. Mas assim, é uma ideia que eu já estava pensando nisso antes de gravar esse vídeo aqui, que é de fazer um vídeo lá respondendo questões e comentários específicos sobre questões que apareceram
ao longo dos minicursos, né? Não só desse aqui, como no minicurso sobre as crises econômicas. Então, se alguma coisa aqui ficou meio confusa, já deixa a questão aí que na semana que vem ou na outra, eu já vou gravar esse respondendo questões, comentários, pegando só questões aqui relacionadas aos nossos minicursos. Bom, então vamos lá. O tema de hoje, né, vai ser a prosperidade enganosa, né, que é aquele período de 2003 a 2008, né, que muito se falou, né, nos BRICS, né, economia brasileira sendo uma daquele conjunto de economias, né, que ia tirar o mundo daquela grande estagnação. Então, o que aconteceu, né? Como que o Brasil viveu esse período e a gente chegou, né, no fundo do poço, né? Que é a situação que a gente se encontra hoje. Eu vou mostrar um pouquinho hoje, né? Como que essa prosperidade, que na verdade ela foi enganosa, que ela faz parte dessa trajetória, né? Ela ajuda a entender por que o nosso contexto econômico é o que é hoje. Então, rapidamente, né, retomando muito brevemente de onde eu deixei no final do último vídeo, né, falei, né, que a economia mundial vivia uma dinâmica parecida com de um jogo de soma zero, que é um termo do Robert Brenner, que pra gente o que interessava, lembra? Era até um pouquinho diferente do que o Brenner coloca. Nem tão pouquinho, mas que a taxa de lucro, né, da economia, das principais economias, né, atinge a baixa histórica ali a partir do meados dos anos 70 e ela fica oscilando, né, em torno dessa baixa histórica. O que isso significa para a gente? Isso significa que quando empresas estão ganhando, outras empresas estão necessariamente perdendo, na mesma proporção. Não tem mais aquela ideia de que, com prosperidade econômica, crescimento econômico, todo mundo pode ganhar. Isso aqui, assim, obviamente que sempre foi uma mentira, mas agora é mais mentira do que em qualquer outro momento da história do capitalismo. Outro ponto, né, que a gente bateu lá é essa história da reprimarização da economia nacional. Há algumas polêmicas quanto à melhor forma de expressar isso. Tem muita gente que não gosta do termo reprimarização, enfim. O ponto é, a indústria da transformação, né, aquelas indústrias mais carregadas, né, com tecnologia e tal, vem perdendo espaço. A economia brasileira vinha cada vez mais se especializando em exportar produtos, né, agropecuários, e internamente vem desenvolvendo um setor financeiro tradicional. Isso aqui é um ponto também que em algum momento eu vou ter, não vai ser hoje, mas a gente vai ter a oportunidade de comparar o setor financeiro no Brasil com o setor financeiro nos Estados Unidos. São muito diferentes. E para a gente pegar hoje, o Lula vence as eleições de 2002, então a gente vai pegar esse período que começa ali com o início do primeiro governo Lula. Bom, então vamos lá. Entre 2002 e 2007, para a gente entender então a prosperidade, né? Por que a economia brasileira prosperou tanto, né, nesse período, principalmente de 2002 a 2008, 2009, quando acontece a crise internacional, né? É um período de boom no preço dos commodities, elas valorizam 135% na média, né, entre 2002 e 2007. Como eu falei, né, a economia brasileira vinha cada vez mais se tornando dependente, né, desses setores, né? Então, no momento em que a taxa de lucro explode, aí a economia brasileira é lançada numa espiral positiva. A grande questão, então, o grande desafio, né, para os gestores políticos, para aqueles que estão olhando para a economia brasileira, olhando para o todo da economia brasileira, era conseguir criar uma dinâmica, né, que permitisse levar essa pressão positiva para outros setores não necessariamente beneficiados, né, com a alta do preço das commodities. Então eu até coloquei ali no final, né, como fazer esse impulso, toda a economia brasileira ser envolvida nesse impulso positivo, né? O plano, colhendo os dados da pesquisa, muito mais do que chegou para a gente, né, por meio da mídia e tal. Eu colhendo os dados, vendo algumas evidências assim, me parece que havia até um plano relativamente coerente, né, por parte dos gestores petistas, né, de como envolver a economia nessa espiral positiva. Qual que era a ideia? Vamos enfrentar, vamos tentar dar soluções principalmente pelo lado da demanda. O que isso significa? Programas assistenciais, Bolsa Família, enfim, todos aqueles programas assistenciais. Qual que é a ideia?
você aumenta um pouco o mercado interno. Você valoriza o salário mínimo, você aumenta ainda mais, né, você aquece ainda mais o mercado interno, capacidade de consumo das famílias. E redução da Selic de 26,5% para 8,75%, isso aqui foi o que menos surgiu efeito, mas a ideia era de que você ia facilitar crédito para a população. Que aqui, eu até comentei, né, as diferenças do mercado financeiro aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Vejo que nos Estados Unidos, nesse período, a gente estava vendo o auge daquele boom do mercado imobiliário. Então, o crédito às famílias estava muito fácil. Estava muito fácil. Aqui no Brasil, a gente não viu nada minimamente parecido. Então, essa aqui, todas essas medidas, elas têm alguns efeitos limitados. Você sabe, pô, Bolsa Família não deixou ninguém com uma renda relativamente digna. Valorização do salário mínimo não foi, é maior, mas não é muito maior do que aquilo que aconteceu nos dois governos do FHC na década de 90, chegando até 2002. Enfim, mas havia um plano. Só que qual que é a ideia, né? Eu vou até comentar isso em outras oportunidades. Vou deixar até o link aqui, se eu já encontrei, se eu já comentei isso aqui, se eu lembrar de algum ponto que eu já comentei isso. Mas de que os gestores políticos, né, eles têm um papel limitado ali, né? O máximo que eles podem torcer é para que suas ações contagiem, né, os gestores econômicos, né, os gestores do capital produtivo, os gestores do capital comercial, os gestores do capital financeiro, né? Então, aquilo que a gente precisa ver agora é qual foi o efeito, né, que essas medidas, né, concebidas lá pelos gestores petistas geraram, né, sobre esses gestores econômicos, né? O que a gente viu é o capital financeiro, na verdade, ampliando sua margem de lucro, né, o spread bancário. Nas últimas aulas, a gente vai ver até, eu vou colocar aqui o pessoal do capital produtivo reclamando disso, textos da Fiesp, em que o capital produtivo reclama disso. E também, olha a consequência, né? Valoriza salário mínimo. Para mim era claro que a ideia das gestões petistas era o seguinte. Vou comentar até no próximo slide aqui, já de novas ações. Não, vamos até voltar, já aproveitar esse embalo aqui. A ideia, quando você valoriza o salário mínimo, você está criando uma dificuldade adicional para que os gestores do capital produtivo empreguem mais força de trabalho. Mas para mim a ideia era o seguinte, não era trazer para a economia, né, desenvolver na economia brasileira setores, né, em que você dependesse menos de emprego massivo de força de trabalho. Então era desenvolver setores com maior tecnologia. E para isso você precisa de menor quantidade, né, de força de trabalho, mas você precisa de uma mão de obra mais qualificada. Então, aí a gente vê aqui esses programas de qualificação. Teve todas aquelas instituições federais, o governo Lula, Dilma, né, abriu um monte de instituto federal, universidades federais, ProUni. Então, a ideia era desenvolver, para mim me parece, né, que era desenvolver esses setores com maior tecnologia, que envolvesse maior tecnologia, que precisassem de mão de obra qualificada, ainda que fosse reduzir o número de postos de trabalho, porque não são setores tão intensos em trabalho. Então, você diminui a quantidade de postos de trabalho ofertado pela indústria. A ideia, então, é criar postos de trabalho em outros lugares. Mas você diminui a quantidade de postos de trabalho na indústria, mas são postos de trabalho que oferecem, né, empregos mais qualificados. Para mim, a ideia, vendo hoje, para mim parece que a ideia claramente era essa. Só que, enquanto o capital financeiro amplia a sua margem de lucro, então não facilita crédito, não facilita a vida dos gestores do capital produtivo terem acesso a mais empréstimos para investir mais. E o pessoal também não ficou. A gente vai ver vários dados na sequência. O pessoal não investiu mais. Então não teve esse movimento em direção a setores com maior. Que envolvesse maior desenvolvimento de tecnologia, setores, por exemplo, de eletrônicos, agora a gente está falando tanto da indústria farmacêutica.
são setores, né, que precisam de mão de obra qualificada e que envolve muita tecnologia. Isso aqui não foi desenvolvido no Brasil. E agora a gente vai ver alguns dados, né? Mas aqui outra medida, né, que dos gestores petistas ali que ia nessa direção, né, de facilitar de incentivar que os gestores do capital produtivo investissem mais era o PAC também, né? Melhorar a infraestrutura aí, rodovias, ferrovias, portos. Uma questão que o pessoal não fala muito, que não era tão importante na época, mas como é hoje, é redes de Wi-Fi. Hoje, se fosse fazer um PAC do 2020, ia ter que considerar muito essa história de redes de Wi-Fi. Mas enfim, curiosidade. Então agora vamos ver em números, né? Essa passividade dos gestores do capital produtivo. Então o que eu estou querendo dizer aqui? Beleza, havia uma ideia ali dos gestores políticos, né? Os gestores petistas, de não, a gente vai desenvolver, né? Criar algumas medidas aqui para facilitar investimento produtivo em setores que envolvam maior tecnologia. Mas aí vocês precisam investir, né? Vamos ver o que o pessoal lá do capital produtivo fez. Primeira coisa, utilização da capacidade instalada. O que esse gráfico mostra pra gente aqui? Que até que de mais ou menos ali de 2007, do início de 2007 a 2014, ali 2015, a indústria operou com uma capacidade, tirando ali naquela queda brusca lá durante a crise de 2008 e 2009, a indústria operou acima da capacidade instalada. Ou seja, eles preferiram abrir uma jornada, né, extra de trabalho, utilizar a capacidade instalada acima da sua capacidade, né, do que desenvolver e incorporar tecnologias mais produtivas. Porque lembra, né? Vou até trazer esse dado mais para frente, aquele dado do IED, vamos ver se até o próximo aqui, ainda não, mas que a produtividade do trabalho no Brasil, ela já estava despencando em relação aos Estados Unidos. Então não dá para dizer que o maquinário que estava, né, incorporado nas fábricas do Brasil era um maquinário altamente produtivo. Então a ideia ali, e ainda assim, então era um momento ali extremamente propício, né, para você investir, para comprar mais maquinaria, né, para ganhar produtividade, para tentar aumentar a sua qualificação, né, sua competitividade no momento em que a economia mundial vive aquela dinâmica de jogo de soma zero. Se você não se torna mais produtivo, você perde mercado, né? Não é isso que a gente viu. Eles simplesmente mantiveram ali a capacidade, não investiram mais e esperavam só poder utilizar cada vez mais daquela capacidade produtiva que já estava instalada. Aqui a proporção de média, né, do lucro investida, né? Esses dados aqui é muito legal como você vê que um vai complementando o outro. Veja que nesse período, né, principalmente até 2007, a maior parte dos lucros, né, não foram reinvestidos. Então foi distribuído aí na forma de dividendos. O pessoal, os gestores, né, do capital produtivo esperaram até 2007, lembra lá, é o último ano, né, daquele boom do preço das commodities, para aumentar o ritmo dos investimentos. E aí o boom dos investimentos ali de 2011 a 2014 é já aquele investimento para reverter um quadro que já era desfavorável, já é aquele investimento no desespero. Ou seja, o ponto é, na hora que a situação estava positiva, a hora que era para investir mesmo, o pessoal não investiu. E aqui é aquele que eu falei, né? A história da produtividade em relação aos Estados Unidos. Eu fiz um quadrinho vermelho ali, né, desse período que a gente está discutindo. Veja como a produtividade ela atinge a baixa histórica nesse período de prosperidade. E depois ali, né, como a gente viu aqui no gráfico, né, o pessoal começa a investir mais e aí a produtividade tem uma leve alta ali que vai ganhar até mais espaço, né, no período em que bateu o desespero lá, de 2011 a 2014, né, que aumenta ainda um pouquinho mais. Mas, enfim, quando vai acontecer a crise ali em 2015, é aquele momento que os gestores veem que não conseguiram evitar o pior e aí se entregam e vão buscar outras alternativas, né? Esse o procedimento aqui dos gestores do capital produtivo no Brasil.
E por outro dado aqui, né, que ajuda a complementar essa análise, é a taxa de investimento na indústria. Aqui, veja que a gente viu aqui que em 2007 é o ano em que eles vão começar a investir mais, né? Vamos ver quem investiu mais. O investimento médio ali em 2007 então, na indústria, para você ter uma ideia, né, a média ali era 24,1%. Então, baseado em recursos naturais, os gestores lá investiram 36%. Então, veja, o setor que mais investiu foi o setor baseado em recursos naturais. É o setor que, de fato, estava ganhando diretamente com o boom no preço das commodities. Agora, vamos lá, o pessoal baseado em engenharia e pesquisa, P&D, né, pesquisa e desenvolvimento, né, que é o pessoal, que é o setor ali de alta tecnologia, que parece que a ideia era o setor que fosse mais desenvolvido no período, né. O pessoal investiu menos de 10%. O intensivo em trabalho, né, investiu também menos que 10%, ou seja, a ideia era continuar. Veja o absurdo, né? O absurdo que foi a forma com que agiram os gestores desse setor. O salário mínimo estava sendo valorizado, então era um momento que os caras tinham que estar desesperados para reduzir a necessidade de postos de trabalho, né? Porque tá aumentando o custo. Friamente, do lado capitalista, é assim que você tem que pensar. Tá ficando mais caro empregar força de trabalho. Preciso desenvolver mais tecnologia aqui para facilitar minha vida. Eles não fazem nada para reverter esse quadro. E aí, quando chega lá em 2014, 2015, que o negócio estoura, começa com aquela história de pacto da Fiesp, todo aquele movimento para tirar as gestões petistas, para derrubar o custo da força de trabalho. Então, veja, todo o movimento para derrubar o custo da força de trabalho, toda essa história de carteira verde e amarela, que a gente está aqui pagando pato até hoje, é muito consequência desse pessoal que não investiu, não fez nada para reverter a necessidade, né, de empregar grandes contingentes de força de trabalho. E aí eu vou mostrar esses dados mais para frente, né? Os custos do trabalho, né, engoliram a taxa de lucro deles. Então, mas é bem interessante aqui ver, né, como que ainda que as gestões, a gente pode criticar muito a qualidade, né, que foi, de como que foi concebido, né, aquele plano, né, da gestão petista de transitar, né, de criar, expandir o mercado interno no Brasil e facilitar o investimento em tecnologia, em desenvolvimento científico, né? Mas de fato ali havia um plano relativamente coerente, né? O que ficou para trás mesmo, o que segurou a economia brasileira, foram os gestores do capital produtivo que não aumentaram os investimentos, não acompanharam a ideia. Aqui também a participação, por fim, né, a participação da indústria no PIB, né? O que a gente vê aqui é explodindo, né? Tá meio ruim aqui para ver, mas esse que tá ali aumentando muito, né, é a indústria extrativista. E aqui tá ali embaixo é a indústria da transformação, né, que é a indústria mais que de fato envolve mais tecnologia, né? A indústria da transformação é justamente aquela ideia de que você transforma insumos num produto qualitativamente superior, né? Então, ela segue em franca decadência. Esse gráfico parou aqui em 2017, desde então foi só mais ladeira abaixo. Bom, então, para a gente encerrar aqui essa segunda aula, o que a gente viu, né? Curiosamente, como que os caras não investiram, os gestores de capital produtivo não investiram mais em tecnologia, teve uma massiva redução, né, do desemprego, porque havia demanda, né, porque a gente viu, só para a gente amarrar esses dados, a gente viu aqui que eles estão precisando usar capacidade instalada acima do teto. Então, abrindo jornadas de trabalho noturnas. Então, explodiu, né, a necessidade de contratar força de trabalho, né? O desemprego cai ali para 6,7% entre 2003 a 2010. O mercado interno, de fato, sofreu uma expansão importante, ainda que com aquelas ressalvas. Crédito não foi facilitado, a valorização do salário mínimo não foi tão acima do que havia acontecido ao longo dos anos 90, todos os limites dos programas assistenciais, mas há uma expansão do mercado interno. Tanto que, em toda aquela movimentação que a gente vai ver em 2014, 2015, a gente viu pouco gestores do capital comercial.
Que gestor do capital comercial que a gente vê aí claramente se, fazendo oposição a tudo isso? É o famoso velho da Havan, né? Porque aquela a Luísa do Magazine Luiza, ela inclusive era tida como uma gestora progressista, porque ela não ficou tão contra, né, as gestões petistas, porque eles foram muito favorecidos, né, com essa expansão do mercado interno. Então foi um período muito favorável também para o capital comercial. Mas o ponto decisivo aqui para a gente entender agora toda a ladeira abaixo que vai vir nas próximas aulas é que o crescimento começou e terminou ancorado no agronegócio e no boom dos preços das commodities, né? Tudo que a gente viu ali no setor produtivo foi esperar, né, colher os frutos, né, aquilo que estava caindo no colo. A gente não viu nenhum plano mais ousado ali dos gestores do capital produtivo reverterem esse quadro. Aqui, só na bibliografia utilizada, para eu fazer algumas indicações. Deixa eu ver. Aqui, enfim, tá o pessoal todo que eu usei esses dados, né? Eu usei um pouco dos dados ali do Paulo Gala, do IED, né? Na minha dissertação tem alguns outros dados desse período, né? Eu vou deixar. Eu tenho compartilhado esses slides lá no grupo, né? Agora eu estou compartilhando já no dia, quando eu posto o vídeo aqui, eu já compartilho os slides lá no nosso grupo no Telegram, mas vou deixar também essas referências aqui na descrição do vídeo. E na minha dissertação aqui tem alguns dados ali, algumas análises complementares, né, dessa paralisia dos gestores do capital produtivo. Tem bastante estudos ali do pessoal mais ligado à indústria brasileira, né, o pessoal do valor adicionado, né, que traz algumas análises complementares, como a ausência de redes de cooperação no Brasil. Enfim, o pessoal que tem que ir mais a fundo para entender, né, por que o pessoal não investiu. Uma carência, no entanto, um estudo, né, que merecia muito a pena ser feito, é entender questões ideológicas. Entender, né, o que passava na cabeça, né, como que esses pessoais, esses gestores do capital produtivo, estavam vendo, né, a conjuntura da economia capitalista, né. Para mim, claramente, eles não têm essa ideia de que a economia mundial vive de localizar a economia brasileira nessa economia mundial que vive dinâmica de um jogo de soma zero, uma economia mundial estagnada. Eles não têm essa... Claramente, eles não tinham essa maturidade, essa perspicácia. Bom, gente, então é isso. Ficaram questões, algumas coisas que não ficaram confusas. Deixa as questões aí que eu vou gravar, então, nas próximas semanas, um vídeo te respondendo questões e comentários só sobre questões que apareceram aqui ao longo dos nossos mini-cursos. É isso. E obviamente, né, gostou do vídeo, dá like aí, dá aqueles comentários de engajamento aí pra gente poder levar esse conteúdo pra mais gente. Um abraço e até a próxima.